outra aluna minha, a Rosiane, ela já percebeu pelos comportamentos. A Emily, super inteligente, falava, né, sem problemas, mas o comportamento, e ela pensou, eu sei, a Emily muito provavelmente seja autista. E ele já tinha ido numa neurologista que disse, não, a sua filha muito provavelmente não é autista. Passou uma medicação para nervoso, porque ela ficava muito brava, muito nervosa, muito irritada quando não se sentia compreendida. Na escola, não obedecia a professora, tinha carimbo de teimosinha, né? Recebia castigos. Isso estava piorando. A Rosiane procurou outra profissional com mais experiência. Aí qual foi o diagnóstico? Não só de autismo, como também de TDAH. É muito importante você não ficar assim sossegada com a primeira resposta do primeiro profissional que olhar para o seu filho e dizer assim, não, espera mais um ano, vamos esperar mais um pouco, volta aqui o ano que vem. Ou volta daqui uns meses. Nem volte nesse. Já nem volta nesse. Porque se ele não soube identificar, e se você voltar dali uns meses, ele vai dizer a mesma coisa. Olá, boa noite. Sejam muito bem-vindas ao nosso bate-papo de mães de autistas. Aqui nesse bate-papo, eu ensino mães de autistas como vocês mesmas podem ajudar o filho autista de vocês a crescer uma criança calma, tranquila, independente de uma forma natural. Eu sou Sara Roder, mãe de autistas e terapeuta. E o tema do nosso bate-papo hoje é o que você precisa fazer para não atrasar o diagnóstico do seu filho autista. Talvez você ainda não tenha o diagnóstico do seu filho, ou você recém teve, mas enfim, esse bate-papo não é, na verdade, para dar diagnósticos de autismo, mas é para dar direcionamento. Direcionamento, até porque eu não sou neurologista, não sou médica, para dar diagnósticos, né? Mas esse bate-papo tem como objetivo ajudar mães que suspeitam que o filho possa ser autista e como não atrasar no diagnóstico dessa criança. Então, você mãe que suspeita que o seu filho seja autista, precisa buscar por profissionais que tenham experiência em dar diagnósticos de autismo, como, por exemplo, neurologistas, psiquiatras infantis, pediatras, mas que tenham realmente experiência em dar diagnósticos de autismo, principalmente para autistas, para crianças autistas que não têm atraso na fala, que brincam com outras crianças, que olham nos olhos, né? E esse profissional, olhando para os outros sinais daquela criança, consiga mesmo assim identificar o autismo nessa criança. Então, são esses profissionais que você, mãe, que ainda não tem o diagnóstico, suspeita que seu filho possa ser autista, precisa buscar por esses profissionais com experiência. Por quê? Porque senão vai ter um atraso no diagnóstico do seu filho, da sua filha. Então, esses sinais que eu falei, por exemplo, atraso na fala, dificuldade de interação social com outras crianças, com outras pessoas, não olhar nos olhos, são apenas alguns sinais de autismo, né? Então, existem muitos outros sinais. E os sinais do seu filho não são os mesmos sinais do filho autista, por exemplo, da sua vizinha, da sua irmã, da sua colega. Cada autista é único, tem as suas próprias características.
né? Então, tem as suas necessidades únicas. Então, porque você que suspeita que o seu filho possa ser autista, que ele seja autista, você precisa entender isso, essa diferença, esses detalhes. Por quê? Para você não ser enganada, para não ter um atraso no diagnóstico do seu filho e, com isso, você atrasar o desenvolvimento dele. Então, se você conhece, você tem contato com outras mães que suspeitam que talvez o filho seja autista, que já está observando os comportamentos daquela criança, mas ainda não tem o diagnóstico. Então, encaminha esse bate-papo para que essa mãe possa assistir. Se ela não puder estar presente com a gente aqui, ela pode assistir depois, porque vai ficar no gravado. E essa mãe possa ser despertada em buscar ajuda, porque quanto mais cedo tiver o diagnóstico dessa criança, melhor para a criança, melhor para a família, melhor para a mãe. Né? Então, compartilha esse bate-papo com seus contatos para que alcance outras famílias, alcance outras mães. E qual seria, então, o maior benefício, né, de você, mãe, saber do diagnóstico do seu filho o quanto antes? Qual é o maior benefício? O maior benefício é que você mesma, mãe, pode começar a trabalhar o desenvolvimento do seu filho em casa. Quanto antes você fica sabendo. E com isso, você evita que ele se torne uma criança nervosa e dependente cada vez mais de você. Mas você vai poder ajudar o seu filho autista a se tornar uma criança calma e independente. E por que eu te falo isso com tanta certeza assim? Porque eu sempre estou em contato com mães que suspeitam que o filho seja autista, que já foram em alguns profissionais, que inclusive clínicas, e observaram a criança e disseram: não, ele não parece ser autista. Ah, ele brinca com outras crianças, ele interage, parece ser autista. Ele olha nos olhos, seu filho não é autista. E a criança era autista sim. E esse atraso no diagnóstico, enquanto isso a criança foi para a escolinha, aí ela apresentou mais sinais, porque começa a se envolver com outras crianças, com outros adultos, e aí vem outras regras que são diferentes das regras do lar, vem outros comandos, e essa criança começa a apresentar comportamentos de agressividade, irritabilidade, estresse, nervoso, agitação. E a mãe começa a ficar perdida, porque a mãe pensa assim: ué, mas eu já levei o médico. Principalmente quando a professora fala: mãe, olha, observa, né, leva o seu filho passar por algum médico, ele tem tido uns comportamentos assim, talvez ele seja autista. O que você vai dizer? Mas eu já fui, mas eu já levei e me disseram que não, que ele não é autista. Aí você fica confusa, porque a criança começa a piorar os comportamentos dela. Mas você teve o diagnóstico, o resultado, né, a resposta de que não, o seu filho não era autista. Então, isso dificulta muito o relacionamento dessa criança, o desenvolvimento dela, né, na escola, com os familiares, em casa, na vida social. Você não consegue mais ter uma vida social normal, ir num aniversário, ir na igreja, ir no mercado, ir no shopping, ir no parquinho. Você já não consegue mais sair com o seu filho. E ele, né, a resposta do profissional é que ele não fosse autista.
Então, por isso que eu estou despertando você, mãe, que suspeita que o seu filho seja autista, você anda observando, né, os comportamentos dele. Se você já foi atrás de algum profissional e mesmo assim esse profissional disse para você que não, parece que não é, vamos aguardar mais um pouco, vamos esperar mais um tempo, vamos esperar ele fazer, né, mudar de aniversário, não fique tranquila, vá até outro profissional. Se preciso for, até o terceiro profissional, para que você realmente tenha a resposta correta, certa, que você não fique na dúvida. E isso vai trazer um bom resultado no desenvolvimento do seu filho. Porque você vai ter um norte, você vai ter por onde começar a ajudar essa criança, ajudar o seu filho. Você vai ter um direcionamento. Enquanto eu não tive o diagnóstico do meu filho, eu também me sentia perdida. Eu não sabia por onde começar, eu não sabia o que fazer. Tudo que eu aplicava, que eu procurava trabalhar com ele em casa, conforme eu tinha trabalhado com a minha filha antes dele, não funcionava. E eu ficava perdida. Será que porque ele é menino? Será que foi por causa do parto? Será que foi por causa da gestação? Será que isso? Será que aquilo? A gente começa a se questionar, né? E a criança só piorando nos comportamentos. Mas quando eu tive o diagnóstico certo, então foi como uma luz que abriu para mim e clareou os meus olhos e eu pensei, bom, agora eu sei por onde começar. Eu sei o que fazer. Eu tenho um rumo para começar, uma jornada para começar, um direcionamento. Tudo muda na nossa vida, tudo muda para a criança. Então é muito importante, quanto antes você buscar ter o diagnóstico, e se mesmo assim o profissional disser que não, mas você ficar na dúvida, vai até o segundo, vai até o terceiro. Mediante pesquisas, o Brasil ainda está em atraso no conhecimento sobre autismo, 40% atrás dos Estados Unidos. Então, por exemplo, enquanto se entende, se fala aqui que existem 3 níveis de autismo, né? O nível leve, o moderado e o severo, ou seja, 3 níveis de autismo. Sabe-se que lá fora, nos Estados Unidos, já tem o conhecimento que existe em torno de 100 níveis de autismo. Ou seja, você anda esbarrando em autistas na rua e você não sabe que são autistas. No teu ambiente de trabalho pode ter vários autistas e você não sabe. Você vê que o comportamento daquela pessoa é um comportamento diferente, né? O jeito dela agir, o jeito dela falar, o jeito dela resolver as coisas, e você não sabe, você está entre autistas. Então, por isso que muitas pessoas dizem, inclusive profissionais, dizem que o seu filho não é autista ou não parece ser autista, né? Mas você, mãe, você precisa conhecer, ter o conhecimento de que ser autista, autismo, na verdade, é ter um déficit, pouco ou muito, de comunicação e de interação. Esses são os principais sinais, essa é a principal dificuldade no autismo. Então, sendo assim, o seu filho pode não ter atraso na fala, ele pode brincar com os coleguinhas na escola, ele pode te olhar nos olhos e ser autista. Então, as pessoas vão dizer assim, mas, né, como que ele pode ser autista? E ele pode ser autista. Mas, ele pode ter crises nervosas, que as pessoas chamam por aí de birras,
mas no autismo a gente entende crises nervosas, e eu posso falar sobre isso num outro bate-papo, que seria um assunto muito extenso para explicar. Ele pode não aceitar o não. E por quê? Porque por ele não saber se expressar. Porque o seu filho autista, ele não consegue falar o que ele sente, o que incomoda ele, o que deixa ele irritado. E ele pode ter esses comportamentos de agressividade, de irritabilidade, de agitação. Mas eles são interpretados por teimosos, desobedientes, não aceitam não, né? E você, mãe, sabendo disso, você vai poder questionar o profissional, né? E procurar por outro profissional até você chegar no diagnóstico, na resposta certa. E para que você mesma, possa ajudar o seu filho, para que ele cresça, se desenvolva uma criança calma, tranquila e independente, que é o sonho de toda mãe de autista, incluindo eu. Por isso que eu desenvolvi o meu método Criar para ajudar os meus filhos. Então, as minhas crianças, os meus filhos, eles sim são crianças calmas, tranquilas e são independentes. A Helena, de 4 anos, já toma banho sozinha, tem um cabelo cacheado grande, comprido, ela lava sozinha, passa condicionador sozinha, ela só não dá conta de pentear, né? Tudo bem, porque não seria possível mesmo. Mas se troca sozinha, vai ao banheiro sozinha, escova dente sozinha, come sozinha. Enfim. Por quê? Pela maneira como eu vou trabalhando, incentivando o desenvolvimento nela. Eu estava conversando com uma das minhas alunas, a Débora, e ela comentou: Sara, olha, uma das minhas grandes dificuldades, ela recém começou agora na turma, né? Então, ela está começando a trabalhar, aprender a desenvolver o filho dela. Então, ela me disse assim: olha, uma das minhas grandes dificuldades é a dependência do meu filho. Então, quando eu, por exemplo, preciso ir a algum lugar público, e precisa de um banheiro, o que acontece? Precisa levar o filho junto. E aí você vai levar o filho no banheiro feminino. As outras mulheres ficam constrangidas. É uma situação constrangedora, mas não tem outra opção, não tem com quem você deixar. Não tem como você deixar que ele vá sozinho num banheiro masculino. Você não confia ainda se ele vai conseguir se virar sozinho, né? Então, é um dos sufocos que mães de autistas passam. Eu já passei por isso com o Henrique quando ele era muito pequeno, antes de ter o diagnóstico. Então, são detalhes, mas que para mães de autistas faz uma grande diferença. Então, agora o Henrique já está de 15 para 16 anos. Qual que é a independência dele no momento? Ele está aprendendo a fazer a barba. Hoje ele fez a barba, veio mostrar para mim se estava certinho, né? Então, cuidado para não se cortar, ter a coordenação motora, né? Como fazer direitinho. E a responsabilidade do dia que ele agenda na semana para fazer, porque ele não precisa ainda de fazer barba todos os dias, né? Mas o Henrique já passou pelo desfraude, né? Por escovar os dentes sozinho, comer sozinho, se trocar sozinho. Ele já passou. Então, cada fase de desenvolvimento que você trabalha com o seu filho é uma etapa que ele supera, que ele vence, que ele evolui e ele se prepara para a próxima etapa. Esse é o sonho nosso de todas as mães. Ter nossos filhos autistas calmos, tranquilos e independentes de uma forma natural, né? Então, além de saber que autismo não é doença, por exemplo,
né? E olha só, se não é doença, não tem sintomas. E se não tem sintomas, não tem tratamento, certo? Não se trata o que não é doença. Então, se não tem tratamento, porque não é doença, não tem remédio para autismo. Não é uma doença, não tem remédio para autismo. E tem tanta criança autista tomando remédio, medicações. Existem sim medicações para tratarem comorbidades que alguns autistas desenvolvem, como por exemplo TDAH, TOD, bipolar, TOC, esquizofrenia, como qualquer um de nós, né? Qualquer uma pessoa neurotípica pode desenvolver e ela vai buscar um tratamento, ok? Mas para autismo não tem remédio. Então, o que o seu filho realmente precisa é de ajuda. Ajuda para se comunicar e aprender a interagir. Então, ele precisa. Ou seja, ele precisa de direcionamentos. Por isso, você, mãe, precisa aprender como entrar no mundo imaginário do seu filho, porque todo autista vive o seu próprio mundo imaginário. E conhecer quais são os interesses dele, que ele está focado no momento. Por que das suas estereotipias? O porquê das suas teimosias, da sua agitação. Para você poder compreender melhor o seu filho e então ajudá-lo a se desenvolver. E só assim ele vai poder ser calmo, vai poder ser tranquilo, ser independente, sem medicação, de uma forma natural. Então é muito importante você, mãe, ter esses conhecimentos. Mesmo que você ainda não tenha o diagnóstico, mas você suspeita. Você precisa desses conhecimentos. E quantas mães entram em contato comigo, pedindo por socorro, pedindo por ajuda, por quê? Se sentem perdidas, totalmente perdidas. Como uma das minhas alunas, a Maria Madalena, quando ela entrou no método comigo, ela me disse assim: Sara, como eu me sinto no momento? Como um carro desgovernado, perdida, não tenho direção, não sei para onde ir, não sei por onde começar, não sei o que fazer. Nessa situação. E quantas mães se sentem assim? Então entram na internet, tanto conhecimento, tanta informação, tantas técnicas e metodologias diferentes que ao invés de te ajudar, acabam te deixando mais confusa ainda. Umas funcionam, outras não funcionam, e assim as mães se encontram. Outra questão dos sinais. Então você olha alguns sinais e pensa assim: meu filho tem esse e esse sinal, mas ele não tem os outros. Será que ele é mesmo autista? Você fica naquela dúvida, né? É como se o seu filho precisasse apresentar todos os sinais de autismo para você dar o passo de ir atrás e buscar por um diagnóstico. Não precisa ter todos os sinais que se fala na internet para ele ser autista ou não. O principal ponto que você tem que olhar é a sua dificuldade, o seu déficit na comunicação e interação. Mas Sara, o meu filho fala pelos cotovelos, ele é inteligente, até inglês ele está aprendendo, ele sabe todas as cores, ele já está aprendendo as letras, meu filho é muito inteligente, ele fala muito bem. Ok, muito bom. Tem autistas que não têm déficit na fala, não tem atraso na fala, mas na comunicação, sim. Sabe como? Eles podem ter uma crise nervosa simplesmente porque você
falou algo e ele não entendeu o significado de uma palavra. Aquilo deixou ele tão estressado, tão nervoso, tão irritado que ele teve uma crise nervosa. E você fala, mas o que eu falei? Eu não falei nada demais. Eu não fiz nada. Por quê? Aí, o que as mães dizem? Olha, o meu filho teve uma crise nervosa, começou a chorar, bater a cabeça, gritar, mas eu não sabia, não sei por quê, do nada. Não foi do nada. Alguma coisa causou. Agora, se você não tem o diagnóstico, porque o seu filho não tem atraso na fala, ele conversa bastante, ele é muito inteligente, ele já sabe inglês, ele já sabe as cores, ele sabe isso e aquilo, você não foi atrás, não tem o diagnóstico. Como que você vai desenvolver ele? Se torna o quê? Quais os carimbos que o seu filho vai levar? Na escola, da sociedade, das pessoas, quais são os carimbos que o seu filho vai levar? É desobediente, é teimoso, essa mãe não sabe da educação, essa mãe tá perdida quando esse filho crescer. Vai ver só. Não obedece, é uma criança difícil de lidar, é isso que você vai ficar ouvindo o tempo todo e o seu filho, ele vai piorando. Não é com o tempo isso melhora, não melhora. Vai piorando, porque cada vez ele se sente menos compreendido como um autista. E cada vez mais as pessoas vão cobrar dele, vão exigir dele comportamentos de uma criança neurotípica, porque ele não tem diagnóstico. Então como que a professora vai olhar para o seu filho? O que ela vai esperar do seu filho? O que ela vai cobrar? Quais comportamentos ela vai cobrar do seu filho? Igual o das outras crianças neurotípicas. Ele não tem diagnóstico. Então, é importante você não falhar nesse sentido, né? Não procrastinar, não deixar para depois e não se contentar com o diagnóstico do primeiro. Como, por exemplo, outra aluna minha, a Rosiane. Ela já percebeu pelos comportamentos. A Emily super inteligente, falava, né, sem problemas, mas o comportamento, e ela pensou, eu sei, a Emily muito provavelmente seja autista. E ele já tinha ido numa neurologista que disse, não, a sua filha muito provavelmente não é autista. Passou uma medicação para nervoso, porque ela ficava muito brava, muito nervosa, muito irritada quando não se sentia compreendida. Na escola, não obedecia a professora, tinha carimbo de teimosinha, né? Recebia castigos, e só estava piorando. Então, a Rosiane procurou outra profissional com mais experiência. Aí, qual foi o diagnóstico? Não só de autismo, como também de TDAH. Então, é muito importante você não ficar assim sossegada com a primeira resposta do primeiro profissional que olhar para o seu filho e dizer assim, não, espera mais um ano, vamos esperar mais um pouco, volta aqui o ano que vem, ou volta aqui daqui uns meses, nem volte nesse, já nem volta nesse, já vai para um outro, porque se ele não soube identificar, e daí, se você voltar dali uns meses, ele vai dizer a mesma coisa. Outra aluna minha, a Maria Madalena, ela quase que precisou falar, doutor, o meu filho é autista, quase que ela que teve que dar o diagnóstico do filho para o médico. O filho com 6 anos não fala, nervoso, irritado, com hiperfoco e tantos outros sinais. E o médico, não, acho que ele não é autista. Por favor, atrasou 6 anos o diagnóstico dessa criança, pelo menos 5 anos atrasou, né? Então, é importante, tá? Se você não tá tranquila com esse primeiro profissional, vai atrás, mas busque o diagnóstico o quanto antes. E não é só buscar o diagnóstico e sair desesperada por aí buscando terapias. Ai, agora eu tive a resposta. Primeiro que você fica toda atordoada, né? Tive o diagnóstico, meu filho é autista. Ai, e agora? O que eu vou fazer? Né? Tô perdida. Nossa, como se fosse a pior coisa do mundo que tivesse acontecido pra você. Não. O seu filho precisa do seu amor.
da sua atenção, da sua aceitação, do seu acolhimento. Não queira corrigir o seu filho, mudar o seu filho. Não olhe para ele como um patinho feio da família. Seu filho é um cisne negro, daquele espécie rara. Esse é o seu filho. Então, acolha ele e aprenda a entrar no imaginário do seu filho. Seu filho está tendo esses comportamentos, esses sinais, porque ele não está sendo compreendido. O tempo todo tem pessoas corrigindo o seu filho. Não faz assim, não faz assado, não pode isso, não pode aquilo. Falam perto dele o que observam nele, como se ele tivesse alheio a tudo. Ele está escutando tudo, ele está entendendo tudo, mesmo que ele não fale. Então, para você ter mais conhecimentos sobre como entrar nesse mundo imaginário do seu filho, como começar a trabalhar, desenvolver o seu filho, sossegue o seu coração. Abaixo desse vídeo você vai ver vários outros com várias orientações, várias dicas. Então, um beijo grande para vocês, uma ótima noite, um bom descanso e até o nosso próximo bate-papo de mães de autistas.